Gente, que satisfação estar aqui com vocês. A gente veio especialmente para comentar o tema da redação de 2024. E o meu convidado não poderia ser diferente, Jonathan Mota, que é a pessoa que tem mais argumento que eu conheço na face da terra. Eu fico até meio envergonhada quando eu pego e passar limpo minha redação para ele ler. Que é isso? Porque eu digo, vala, meu Deus do céu. Eu dou primeiro a minha, que é para eu não ficar frustrada. Aí depois é que eu leio a dele, porque a diferença é grande, pessoal. Aí é preparado para fazer uma redação, viu? Então não poderia convidar alguém diferente de Jonathan, que vai ter muitos argumentos para comentar com vocês, e eu vou ficar aqui com a parte técnica, né? O que poderia ser feito e não ser feito dentro dessa temática, não de forma argumentativa, mas os termos. Que termos você deveria usar e qual argumento você poderia ou não usar em termos técnicos. Então, eu vou ler aqui com vocês o trecho da frase do tema e vou começar os comentários, né? Nós dois fizemos a prova, tá? Jonathan foi fazer a prova e eu fui também. Queria dizer assim, primeiro, parabenizar todos os alunos. Acho que Jonathan concorda comigo. É muito complicado fazer o Enem sempre. Muito. Sempre muito complicado. É quase impossível a pessoa não errar algo. Quase impossível. Porque a gente está totalmente ali sob as condições externas, né, pessoal? Eu disse aos alunos que ia ser o último ano que eu ia fazer o Enem, porque foi muito complicado para mim, pessoal. Eu esqueci de levar minhas canetas, eu estava bem cansada. Quem me salvou foi um cursinho que estava com a tenda do lado de fora e eu pedi humildemente uma caneta, eles me deram 2. Também teve o Gustavo, do IF, que eu me encontrei com ele lá dentro da prova, na minha sala. Ele também me prestou uma caneta. Então, acontecem imprevistos, desde a caneta que você não leva, até eu já vi candidato não levar documento. Imagina escrever uma palavra errada, ou esquecer uma vírgula, ou esquecer um acento. Isso é quase que natural acontecer isso, tá? E você sob a pressão do tempo. Eu estava tão cansada, Jana, que eu cochilei na prova. Não tenho vergonha de dizer isso, deveria ter. Eu dormi na prova depois de fazer o rascunho e quando acordei tinha escrito 18h30 na plaquinha lá na frente. E eu, meu Deus, destruí minha vida. Não vou conseguir nem passar limpo a redação. Fora que eu estava com um problema intestinal também, que me atrapalhou bastante. Isso foram as aventuras que eu passei. Jonathan estava mais tranquilo, porque não era o professor, Não, né? nem era mais. Não tinha mais aquele. Não foi aquele desafio que foi no meu ano de fazer o Enem. Foi bem mais tranquila a experiência. E ainda assim, eu passei muito tempo escrevendo. Então eu fiquei me perguntando como é que em 2021 eu tive que fazer essa redação aqui e ainda ter que responder as 2 provas em seguida. Porque só na redação eu passei muito mais tempo do que eu passava quando era estudante. Então a gente vê o quanto é desafiador para o pessoal que está fazendo, que está lá Muito. tendo que lidar com o tempo da prova. Eu acho que eu demorei mais ou menos 1h30. Não, eu demorei mais de 1 hora para fazer o rascunho. Não sei que tempo tu levou. O rascunho eu levei mais ou menos 2 horas e meia. Para fazer o rascunho. Para fazer o rascunho, para passar limpo foi 1 hora e pouco. Eu passei muito tempo na redação, porque como a gente vai com esse foco que é fazer a redação, eu destinei um bom tempo a ela, para poder analisar cada parte, analisar cada argumento, analisar cada parte da estrutura. Mas eu confesso que eu fui em uma situação de privilégio comparado aos outros alunos, porque enquanto eu estava lá tranquilo, escrevendo o texto, eu vi o pessoal lutando para administrar o tempo, para responder as 45 questões de linguagem, as 45 questões de humanas, então é uma loucura, né? O pessoal deve ter gostado muito do tema. Sim. A minha análise vai começar por aí, gostar ou não do tema. Eu tenho 2 comentários para fazer. A análise para quem não é meu aluno ou para os meus alunos? Eu pergunto a vocês, né? Primeiro, eu vou fazer o comentário direcionado à sociedade em geral, à comunidade de candidatos que foi fazer a prova. Bem,
eu tenho certeza que todo mundo gostou da prova, porque estava esperando uma coisa bem mais difícil de escrever, voltada para meio ambiente, que tem que ter informações técnicas. Mais específico, né, o tema. Ou um tema mais subjetivo, tá? Com palavras muito subjetivas. E aqui não, pegou um tema que eu acredito que todo professor, não só em Mossoró, mas no Brasil, trabalhou essa área. Pelo menos a temática, né? Sim, a área, né? Com certeza foi trabalhada. Então, o que os alunos tinham mais medo, né, que são os repertórios, Com certeza tinham. eu acho que todo mundo tinha de fazer lama, repertório sobre isso, de fazer lama. Então, para a comunidade de candidatos, foi um tema excelente. Agora, vamos falar sobre os meus alunos. Os meus alunos, no fundo, eles sabem que, embora eles tenham gostado do tema, vai ser bem mais difícil para tirar 960. Porque quando um tema é relativamente fácil, todo mundo gosta, acaba que o corretor nivela muito por cima. Então, ele dá a nota, não só levando em conta a questão técnica, mas fazendo comparações entre redações. Então, digamos que ele guarda o 1000 para dar para uma redação extraordinária, a qual nunca vem. Porque, por mais que ela seja extraordinária no argumento, ela vai apresentar algum erro de escrita ou de gramática. Ou vai trazer alguma coisa que outra já trouxe, né? Sim. Algum argumento. Então, vai ser bem mais difícil para os alunos que estão preparados tirarem 980, 960. Vai ser bem mais difícil, É bem mais difícil, né? Externar esse preparo maior, porque é um tema que as pessoas têm um conhecimento já, sabem falar, independente de ter estudado para o Enem ou não. Independente de ter estudado repertório ou não. Sim. As pessoas sabem desenvolver. Sabem, exatamente. Porque muitos até sofrem na pele isso, né? Exato, exato. Muitos ou têm preconceito com a cultura africana, com a herança africana, que ela é bem cultural, ou sofrem esse preconceito. Eu tenho um exemplo na rua, na casa, porque o Enem, como a gente sempre fala, né, Marcela, lá no cursinho, o Enem ele é uma prova que traz a vida real para o papel. Ele traz problemas que acontecem na realidade. Então, lá no cursinho, a gente sempre, nas monitorias, a gente sempre bate isso na tecla com os estudantes. O Enem ele não vai cobrar de você um problema que você nunca viu na sua vida. Ele sempre vai cobrar aquilo que você viu. A diferença é, esse problema ele é mais distante ou mais próximo de você? Nesse caso aqui Sim. É um problema bem próximo a gente. É um problema que a gente vê na prática. Quando a gente vê o preconceito contra religiões de matriz africanas, a gente vê esse preconceito na prática. E cotidianamente, né? Cotidianamente. Então, é um problema. Está nos noticiários direto, né? Está no dia a dia. Então, qualquer pessoa que tem acesso ao conteúdo, tem acesso ao estudo, consegue desenvolver minimamente sobre esse tema. Sim. Então, é um tema que ele foi considerado relativamente fácil, porém tem suas peculiaridades. Por exemplo, eu considero que aqui tem como uma espécie de pegadinha, que se a pessoa não se atentasse muito, ela talvez caísse nessa pegadinha, tá? Isso. Eu fui uma que quase caio, porque como é um tema que envolve a raça negra, a gente tende a voltar para o preconceito. Sim. Então, é impossível falar desse tema aqui sem falar de preconceito. É impossível. Mas quando você foca muito mais no preconceito e não fala tanto da herança africana... Da desvalorização, né? Que é o sim, que pesa. Dessa desvalorização, então, quer dizer, o preconceito racial, ele passa a ser um dos argumentos, o argumento 1 ou o argumento 2. Foi exatamente o que eu fiz, foi o meu argumento 1. E não o tema em si. O tema em si não é preconceito racial, ele é um dos argumentos. Então, aí é onde está a pegadinha, porque o tema diz: desafios para a valorização da herança africana no Brasil. O que não é, de que forma essa herança africana ela é desvalorizada? Devido muito ao preconceito, tá? O preconceito que existe. Então, muita gente
não valoriza a cultura, a herança africana, devido ao preconceito que sofre. Exato. Os próprios negros têm negação por essa herança, muitos, né? Não vou dizer todos. Então, é para existir uma conduta intensa governamental das instituições educacionais em prol de valorizar essa cultura, coisa que não acontece em muitas instituições. Mas eu acredito que hoje, no mundo contemporâneo, a gente está anos-luz na frente do século passado, que eu vivi muito o século passado, né? Em universidades, em escolas, que existia o preconceito escrachado mesmo. O preconceito existia de forma explícita. Hoje não, é um preconceito que eu considero mais velado. Mais mascarado, Eu usei isso como argumento quando eu falei sobre o racismo estrutural. Porque eu não falei especificamente sobre racismo estrutural, mas usei ele como uma das facetas de preconceito. E a partir desse preconceito que existe na sociedade, mascarado, em grande parte dos casos, existe a desvalorização da cultura. Porque primeiro você tem aquele preconceito, aquela ideia, aquela pré-noção de um povo, de uma cultura, e depois você começa a subvalorizar ela. Então, sim, essa foi a linha, pelo menos, que eu adotei nesse texto aqui, e eu acho que é uma linha que muitos alunos devem ter utilizado também, que é começar com esse preconceito, né, como você falou, começar com preconceito e em seguida puxar para o que o tema está pedindo, que é falar sobre a desvalorização. Exato. Então, o tema, muitas vezes, ele vira consequência, né? Isso. A parte final do parágrafo culmina nessa desvalorização. Então, tinha várias formas de você usar a desvalorização. Logo de cara, na primeira frase do desenvolvimento, ou no final, numa espécie de culminância naquilo ali. O importante era você ter tratado dessa desvalorização da herança africana em alguma parte dentro do parágrafo, tá? Vamos aqui para uma parte que dói muito. Marcela, será que eu tangenciei? É o medo de todo mundo. Eu não falei de herança africana na introdução. Só falei no desenvolvimento. Na introdução, eu falei sobre preconceito racial. Eu tangenciei? Eu queria dizer que você está na mão dos corretores. Nas mãos deles. Eles que vão decidir a forma como eles vão pontuar. Por exemplo, eu, Marcela, fazendo a pontuação, eu não tangenciaria você. Eu apenas tiraria ponto na competência 3, já que você falou daquela desvalorização dentro do desenvolvimento. Tratou muito bem dele dentro, mas não botou as palavrinhas mágicas na introdução. A retomada, né? Sim. Falou da raça, falou de preconceito, mas não botou a herança africana. Essa desvalorização. Então, eu tiraria ponto na 3, porque eu ia ver que você falou sobre aquilo no desenvolvimento, que é o que de fato interessa, é desenvolver aquele tema. Mas tem corretor que sim, a partir da introdução já tangencia. Então, eu mando logo o aluno entrar em oração. Comece logo, se você não crê em Deus, ainda está em tempo de você se converter, viu, pessoal? Para Cristo. E ore de joelho para não tangenciar. Então, tinha que ter a palavra desvalorização ou herança africana em todos os parágrafos. Tá? Tinha que ter. Dentro do desenvolvimento, se você só colocou no D1, mas não colocou no desenvolvimento 2, aí você já não corre mais risco de tangenciar. Mas sim, o corretor, ele tem precedentes para tirar 40 pontos de você na competência 3, que é onde é a argumentação, tá? Então, é isso. A parte técnica é essa. Eu vou até ler um trecho, um parágrafo meu para vocês virem como foi que eu escrevi. Não tenho coragem de ler a redação toda, até porque o tempo aqui também nem permite. Mas vocês vão ver que em algum lugar do parágrafo tem que ter a questão da herança africana. Se não colocar, tá errado sim, tá? Então, o tema não é preconceito racial. O tema é herança africana. Uma coisa que eu acho importante, Jânio, por exemplo, eu sempre coloco muito você como referência
de excelentes argumentos para todos os alunos. Quando eu vou dar aula, eu digo que Jonathan é a pessoa que eu conheço que tem mais argumentos diferentes. Então, por mais que você tenha colocado preconceito como argumento, sim, que eu acho que muita gente também colocou, a forma como você vai desenvolver, ela é bem importante. Então, eu já sei que a argumentação de Jonathan foi excelente. Mas hoje eu li uma redação lá no curso que eu achei a forma da minha aluna argumentar bem simples, porém estava toda correta. Eu disse, amiga, essa é uma redação 960. Porque você disse exatamente o que o tema queria ver. Ela falou da questão da falta de educação institucional para que houvesse essa valorização, que ajudaria bastante nessa valorização. E a linguagem bem simples, mas ela colocou exatamente o que o elaborador gostaria. Escutar, né? Então, você pode vir com nota 960 e ela com argumentação diferente e bem simples também pode vir com a nota 960. Tá? Então, o candidato, vocês que estão aí, vocês ficam achando que se não tiver colocado uma coisa extraordinária, não tem capacidade de tirar, a possibilidade de tirar 960. Às vezes o básico bem feito, né? Porém, feijão tem. Com arroz. Exatamente. Foi até o ano que Iago, meu filho, fez o Enem, ele tirou 960, e eu também. Eu disse, mas menino... Foi fazendo o básico, né? Assim, bem feito. Eu disse, eu sou muito mole mesmo, eu morro de estudar, sou professora e tudo. E o Iago, que assim, é um pouco inexperiente como estudante, estava no 3º ano, gosta mais de exatas, treinou pouco e tirou a mesma nota que a minha. O Enem tem essas peculiaridades, né? Tem. Então, se você tiver dito exatamente o que o elaborador está buscando, que é por que não há essa valorização da cultura africana, então, pessoal, esse tema aqui você tinha que colocar herança africana ou cultura africana. Então, alguma coisa relacionada a raízes culturais, tá? Dentro de cada parágrafo. Eu vou ler aqui um parágrafo meu para vocês entenderem, tá, pessoal? Eu acredito que muita gente colocou repertórios semelhantes. Eu tentei colocar repertório diferente, mas isso não vem ao caso. Se você tiver colocado repertórios que todo mundo no Brasil colocou, isso não vai desvalorizar a sua redação de forma alguma. Sim. Eu sempre pedia para vocês colocarem pelo menos um repertório voltado diretamente para o tema e não colocar só repertórios, digamos, coringas, que vocês decoram em casa. Mas eu acho que foi risível isso, né? Todo mundo sabia, não só um repertório voltado para o tema, mas os 3. Então, ficou uma situação difícil até de você escolher qual repertório você queria colocar. Então, nessa prova aqui, o repertório não foi o problema. Não foi. Eu já conheço o Jonathan, já sei que ele botou zilhões de repertório. Quando você terminar de ler o parágrafo, eu falo aqui sobre essa questão do repertório para o pessoal. Você que lute aí para ler esse seu rascunho. Para ler aqui o rascunho, né? Diante dessa faceta, expressões religiosas de origem africana são tacitamente rechaçadas em diversos espaços, sendo carentes de representação em ambientes elitizados, como em eventos. Tem-se como exemplo desse preconceito uma apresentação no Rock in Rio, maior espetáculo musical brasileiro, reconhecido internacionalmente por sua diversidade, quando a cantora Maria Rita, candomblessista, foi severamente criticada nas redes sociais por suas vestimentas, mesmo diante do refrão agregador, cada um tem a sua fé. Episódios assim são normalizados sob a alegação de uma liberdade de expressão democrática, porém na realidade deturpada, pois representam um padrão comportamental elitizado, que reflete interesses imperialistas, os quais têm raízes do Brasil colonial e da influência europeia. Aprendi com o Jonathan, viu? Dita eurocentricidade induziu brasileiros, cuja maioria é miscigenada,
Veja, até aí onde eu li, parece que eu estou falando só de preconceito racial. Aí agora que eu vou puxar para a questão. Tema, né? Induziu brasileiros, cuja maioria é miscigenada, a supervalorizar aspectos estrangeiros em detrimento dos nacionais, renegando suas raízes, evidenciada nas religiões africanas, apesar do sincretismo. Aí eu tinha colocado algo maior, mas não coube, eu tive que resumir. Eu tinha colocado, apesar de terem culminado no sincretismo católico do culto a imagens. Ixi. Teria ficado massa, né? Teria ficado melhor, só que teve que cortar para porque senão eu ia perder uma linha do desenvolvimento. Se eu botando só o sincretismo dá certo, o corretor entende o que é? Não é possível que ele não entenda, né? Ai, meu Deus. Mas do Enem a gente não pode esperar nada e pode esperar tudo. Pode duvidar de nada, né? Nesse tema, Marcela, eu confesso que eu tive uma grande dificuldade para administrar o que colocar. Porque como ele é um tema muito presente na nossa realidade, é difícil a gente selecionar quais serão os repertórios que a gente vai utilizar. Então, eu coloquei aqui, estava até falando contigo antes da gente iniciar esse momento, que eu tive que transformar repertórios em exemplos, porque vem muita coisa à cabeça. E às vezes a gente pensa que isso é positivo, o aluno pensa que isso é positivo, mas às vezes atrapalha até. Atrapalha. Porque a gente não sabe por administrar. medo do... E também, depende do que você coloca, às vezes fica uma aula, fica um texto mais expositivo do que argumentativo. Algum corretor pode achar isso. Aí eu fiquei me policiando a todo momento pensando nisso. Tu se policiou? Obrigada. Me policiei. Eu achei que você tinha se jogado. Só jogado. Eu tentei transformar tudo em exemplo para poder economizar no repertório e falar um pouco mais, argumentar um pouco mais. Porque assim... Isso é uma dúvida que eles têm, inclusive. Como Marcelo, isso aqui não é repertório ou é exemplo? O exemplo sempre vem antes do como, né? Eu vou ler um trechinho aqui que ele traz justamente isso. Decora aí, anota aí. O exemplo sempre vem antes do como. É uma boa dica, né? Como, aí em seguida você traz aqueles repertórios que você poderia utilizar. Mas para essa redação tive que fazer essa adaptação, pegar repertório e transformar em exemplo, porque é muita coisa que a gente consegue falar e muita coisa liga com esse tema, e muita coisa muito rica. Eu comecei a redação trazendo um repertório que eu acho muito interessante, que é a música Haiti, de Caetano Veloso e Gilberto Gil, que é uma música que trata sobre como... Sim, o Haiti. Isso. É porque o sotaque dele é norte-americano, Haiti. Aí eu fiquei, será que é uma coisa em inglês, meu Deus? É o Haiti, sério. Haiti. Aí eu trouxe nesse momento mostrando... Eu comecei a redação pelo caminho da violação a direitos. Aí nessa violação a direitos é que eu fui ligando com a questão dos direitos à cultura. Nem me lembrei desse repertório, viu, Jonathan? E tinha outros repertórios que poderiam ser utilizados também. O Haiti era um deles. Só que quando eu comecei a fazer o desenvolvimento, foi que eu comecei a cortar. Eu fiz aqui uma lista de repertórios. Eu coloquei Identidade, Jorge Aragão, que foi um repertório que eu utilizei, a música Identidade. Que é uma música que também... Todos os cantores que tu tá botando aí, eu amo. Fala muito sobre esse tema. Identidade fala muito sobre a questão do embranquecimento da população e da cultura negra no Brasil. Então ele fala, se preto de alma branca para você é um exemplo da dignidade. Aí ele fala, não nos ajuda, só nos faz sofrer, nem resgata a nossa identidade. Então é uma música que dialoga muito com esse tema, que é a questão do embranquecimento cultural. Eu falei sobre o reggae resistência, que é o movimento do reggae baiano, né? Capitaneado por Edson Gomes, que também é uma forma de resistência cultural. O Olodum, em suas revoltas, é um repertório assim, que também liga tudo isso. E outros exemplos, a gente poderia falar de Machado de Assis, que é um exemplo de como a cultura negra, exercida por uma pessoa negra, Luiz da Gama, Milton Nascimento, que é uma figura viva até hoje, muito importante, Elza Soares, que é a personalidade da cultura negra no Brasil. Aí eu falei de Milton Santos, Conceição Evaristo, o próprio Pelé em si poderia ser um exemplo de como a figura dele gera uma valorização cultural, mas não tinha como condensar tudo isso em um texto. Não tinha como condensar tudo isso em um texto. Eu tenho uma técnica que eu nem sei se é boa, eu dizer, sabe, Jonas? Sim. Eu boto a primeira cor que vem na minha cabeça. Aí pronto. E acaba ali. Vou pensar mais não, é isso aqui, pronto. Porque senão morre ali. E isso exemplos mais culturais, né? Mas se a gente entra na parte histórica, existe, por exemplo, a questão da capoeira, da proibição da capoeira por muitos anos, do estigma social da capoeira. Existe a questão do crime de vadiagem, da contravenção penal, na verdade,
relacionada à vadiagem, que existe até hoje, inclusive, que foi uma medida imposta pelo governo para criminalizar a população negra que vivia na rua se manifestando culturalmente. Então, as pessoas estavam lutando capoeira e o governo, para fazer a limpeza urbana, a limpeza social, criou o crime de vadiagem, tirava as pessoas da rua para poder limpar, vamos dizer assim, a estética urbana. Então, outros repertórios que a gente poderia utilizar. Aí, lendo aqui um pouco o D1... Eu tô até emocionada, que ele não me deu a redação dele para eu ler, viu, pessoal? Porque não passei a limpo ainda. Eu tô sabendo agora o que ele escreveu, arrocha, amigo. Aí, no D1, eu comecei da seguinte forma. Ante o exposto, aí aqui foi quando eu juntei aqueles repertórios, né, todos. Em que pese o protagonismo e a genialidade de afros brasileiros figurar em extensos campos das artes e das ciências, a exemplo da pugência de nomes como Machado de Assis, Elza Soares, Milton Santos, Luiz Gama e Conceição Evaristo, o atual quadro nacional mantém a maior parcela de sua população, conforme aponta o IBGE, à margem de espaços de poder e de conhecimento e de desenvolvimento social. Então aqui eu começo falando que apesar de grandes nomes negros do nosso país, grandes nomes de pessoas pretas figurarem como grandes nas artes, nas ciências, o Brasil ainda mantém essa população à margem. E quando a gente fala à margem, depois é que a gente liga para o aspecto mais cultural. A gente começa com essa questão do preconceito, do apagamento, da marginalização, para depois entrar na esfera cultural. Aí em seguida eu continuei. Diante disso, embora denunciado, aí aqui é quando um dos repertórios, né? Que eu tinha 3 repertórios, que era Quarto e Despejo, que dava para abordar essa questão da discriminação. Quarto de Despejo, O Avesso da Pele, que é aquele livro que foi censurado em Estado brasileiro, e o movimento Reggae Existência, como falei no início. Então, eu transformei esse repertório em exemplos. Então, eu falo aqui. Diante disso, embora denunciados em obras como Quarto de Despejo, O Avesso da Pele, e até mesmo por meio do movimento Reggae Resistência, o racismo estrutural segue constituído como uma das maiores mazelas evidenciadas pelo povo brasileiro, mantendo assim uma formação social oriunda do período escravocrata e gênese da patente segregação econômica, habitacional, educacional, cultural e jurídica imposta a pessoas pretas e pardas. Então aqui eu falo que existe essa questão do preconceito, da discriminação, e o resultado dela é uma segregação oriunda do período colonial que se manifesta de diversas formas. E uma delas é a forma cultural. Há essa segregação cultural porque há a segregação racial. Aí em seguida que a gente vai mais... Muitos raciocínios, Jonathan, puxa. Eu acho que ele buga a cabeça do corretor, assim, o cara, meu Deus do céu, dá para fazer uma tese de doutorado com esses... Porque o Enem, essa é a minha crítica ao Enem, se a redação do Enem, ele reduz a capacidade do estudante. Ele reduz a capacidade do estudante de falar sobre algo e reduzir aquilo a 30 linhas, e você vê que o Enem tem a regra muito clara. Aquilo que não está dentro do retângulo não vale nada. Então, é como se o aluno tivesse que pensar dentro daquele retângulozinho pequeno aqui que a gente vê que dá o palmo da minha mão. Entendeu? Então, quando a gente entra na faculdade, por exemplo, eu digo isso porque eu fiz a prova do Enem, mas já estando na graduação. Então, quase no final da graduação. Então, quando você entra na graduação, o estudante vê que ele tem que aprender a escrever mais. Ele tem que escrever de forma mais extensa. Então, quando ele volta para o Enem, é sempre uma aventura. Para mim, todo ano voltar para o Enem é uma aventura, que é aprender a resumir. Resumir em 5 linhas. Eu saí do direito também, né? Passei muitos anos no direito. Então, para mim, treinar não é nem um desafio. É um desafio. Apesar de eu ser professora. As palavras, escutar os argumentos. Na faculdade, o exercício é justamente o contrário. É você esticar as palavras. Sim. Tem que escrever não sei quantas laudas. Aqui, não, a gente... É um quebra-cabeça para poder caber, né? Exato. Aí tem que arriscar muita coisa. Eu risquei, por exemplo, muita coisa que eu queria falar aqui, não falei, mas a gente tem que escolher. Eu queria relacionar a questão da cultural com a questão criminal, mas ia ter que ser um contorno tão grande que é impossível fazer isso em 8 linhas de desenvolvimento. É impossível. Então a gente acaba reduzindo a capacidade argumentativa para poder se adequar ao Enem. Sim. Mas... Tua letra cabe mais palavras do que a minha, né, amigo? É que eu levei uma caneta que escreve com a letra bem pequenininha, bem pequenininha. Isso aí tem vantagem, isso aí, viu? É treinando o ano inteiro. Aí tu leu o parágrafo todinho? Li só o primeiro parágrafo, o D1, Sim. Que é para mostrar como... Aí tu consegue ler o teu D2, não? O D2? Ou deixa para próxima? Vamos tentar, dá para tentar aqui.
Só para deixar claro para o estudante que a gente começa falando do preconceito e depois entra na parte da... Sim, eu fiz isso também. Da parte Eu não da falei logo da desvalorização, né? desvalorização de cara, não. Porque senão ia ficar repetitivo os argumentos até. Eu falei aqui, somado a isso, ecoa como flagrante consequência, que é para deixar claro que o segundo argumento ele é uma consequência do primeiro. A desvalorização cultural é uma consequência da discriminação. É uma consequência dessa segregação que eu falei no D1. E como a gente fala aqui, eu falo, somado a isso, ecoa como flagrante consequência desse quadro o silenciamento identitário, social e cultural das expressões, dos saberes, das tradições e das artes africanas e africanizadas, exercidas e experimentadas e vivenciadas no solo nacional. Só aí já é mil, amigo. Aqui chega cansei. Só essa frase já essa é mil. dica aqui eu peguei contigo, não, Marcela. não. De fazer a frase mais longa, mas demonstrando aquele... A gente faz uma frase mais longa, mas bem construída, que é para mostrar depois do que a gente entende o domínio da frase, né? Essa dica que eu peguei com você no aulão. Você disse assim, preste atenção no aulão, eu prestei atenção. E foram 2 frases longas, esse meu D2. 2 frases longas. Menino, que negócio internacional Aí, nesse primeiro aqui, a gente fala que eu não usei a palavra desvalorização, eu fui mais para a parte silenciamento identitário, que é a desvalorização, só que seguindo por outro percurso. Sim. É quando aquela identidade ela é silenciada. Ela é como... abafada. É abafada. Aí eu falo que não é social e cultural. Porque social a gente falou no início, aqui é cultural. Social e cultural. Aí para deixar mais claro que é a relação da cultura, aí eu falo das expressões, dos saberes, das tradições e das artes. Que é para não ficar repetindo a expressão cultura. Eu peguei a cultura Esmiuçou, né? Esmiucei a cultura. Cara, um gênio, não. Amigo, você é um gênio. Africanas e africanizadas, exercidas, experimentadas e vivenciadas no solo nacional. Porque, como a gente trouxe aqui diversas manifestações, saberes, então não cabia só dizer exercidas, manifestadas, experimentadas, vivenciadas, né, no solo nacional. Aí aqui, eita que tá bagunçada. Aí... Sim, aí eu continuo aqui. Com base, conforme expõe Jorge Aragão em sua conhecida letra Identidade, a qual aborda as recorrentes tentativas de embranquecimento da identidade afro-brasileira. Aqui eu falo... Aqui eu, ao invés de pegar a música e esmiuçar a música, como eu fiz lá no D1, aqui eu só digo como Jorge Aragão fala em sua música. É como se fosse uma espécie de confirmação do argumento. Aqui eu uso o repertório mais para confirmar o que eu disse literalmente do que apresentar o que ele traz. Porque se a gente fosse apresentar a música, ia comer muita linha, apesar de ser um conteúdo muito rico e muito pertinente para o tema, não cabia por conta da própria limitação do texto em si. Então aqui eu só fiz citar que Jorge Aragão denuncia isso em sua música, Identidade. E fala aqui sobre a questão de embranquecimento. Aí depois, eu acrescento aqui, não obstante, aqui está um pouco bagunçado ainda, que eu ainda não passei a limpo, né? Não obstante, para além da subalternização sociocultural, impulsionada pelo racismo estrutural, que foi aquele que eu falei lá em cima, referindo ao racismo estrutural, opera em curso a histórica penalização de pessoas pretas e pardas e suas manifestações. Aqui eu falo mais da parte jurídica, vamos dizer assim, que para além desse preconceito, para além desse embranquecimento, existe também a questão da penalização. Então, algumas manifestações elas são necessariamente penalizadas pelo Estado, historicamente, né? Aí que eu falo, como se verifica na proibição da capoeira, o uso do como, né? Como é para apresentar o exemplo, como se verifica na proibição da capoeira, na transformação da vadiagem em contravenção penal e nas limitações ao pleno exercício religioso. Então aqui eu encerrei aqui, mas tinha um pouquinho a mais que eu tive que cortar, que era, e sobretudo na chamada guerra às drogas, que eles põem como principal alvo os usuários de cannabis. Porque o cannabis também é um elemento intrínseco de grande parte das culturas afro-brasileiras. E ele mesmo, por si só, aqui no Brasil, a gente tem uma guerra às drogas necessariamente contra a cannabis, né? Então, eu também ia citar um pouco sobre esse elemento aqui, mas eu cortei porque ia comer 1,5 Então, teve que cortar. Parei aqui. E graças a Deus, porque dependendo do corretor que tu pegasse... Que ele não gostasse, olha aí o maconheiro. Ele não gostasse do repertório. Eu parei aqui limitações ao pleno exercício religioso, né? Ótimo, graças a Deus. Obrigada, senhor. Parei aqui. Agora, genial o argumento e o pensamento. Genial mesmo.
E encerrei esse segundo desenvolvimento de modo que, mesmo em um país edificado pela cultura africana, são investidos contra seus praticantes a patente estigmatização e as notáveis tentativas de apagamento social. Então, O vocabulário do Jonathan é assim, fora da curva. Meu caminho foi mais assim. Estou dizendo que eu fico com vergonha da minha redação. É isso, Marcelo. Foi mais nesse sentido, de embranquecimento, de apagamento. Não foi no sentido assim, a desvalorização aqui eu manifestei como embranquecimento, o apagamento e nesse outro aspecto a penalização. Só uma perguntinha, pessoal. Qual é a sensação de você ter uma aula dessa, de duas pessoas que foram fazer a prova, de dois professores que foram fazer a prova? No domingo, né? A gente poderia estar fazendo qualquer coisa. Se é que vocês me entendem, então você ter comentado de quem não foi fazer a prova, de quem não tem parágrafo para ler para vocês, tá aqui as nossas provas. Primeiro que a gente está dentro da lei, né? E depois que é uma experiência bem diferente para vocês, né? Não ouvir só uma teoria, mas sim o que a gente fez na prática. Exato. E a experiência é uma coisa muito interessante. Eu acho que eu já comentei um pouco sobre isso, sobre a questão do tempo, né? Porque a última vez que eu fiz não foi a última vez, mas eu sempre recordo da vez que eu fiz o meu Enem valendo, né? Esse aqui é o Enem que eu estou fazendo para entrar na universidade. E esse Enem eu fiz calmo, mas eu fiz com aquele peso do tempo nas minhas costas. E uma coisa interessante, Marcelo, é que mesmo a gente estando lá, assim, de maneira mais livre para escrever redação, o tempo ainda pesa um pouco, né? Pesa? Tu é doido. O tempo ainda pesa, eu digo, meu Deus, como é que os estudantes conseguem fazer essa redação, um texto desse para essa prova e ainda conseguem responder 90 questões? 90 Tem que ter questões. Preparo físico, Preparo né? físico. É o que eu sempre digo para os estudantes. Enem não é uma prova que só mede conteúdo, porque conteúdo tem gente que estuda 5, 6 anos, 4 anos, 3 anos. Nossa, a pessoa já sabe o conteúdo da prova. O Enem é uma prova que às vezes exige mais técnica. Outra crítica que eu tenho ao Enem, ele cobra muitas questões para pouco tempo. 6 horas de prova não é suficiente para essas questões aqui, por exemplo, de linguagens, que a gente vê que o texto aqui é enorme às vezes, é enorme, pede um raciocínio lógico. Então o estudante depois de responder 45 questões dessa, não tem mais aquele psicológico não tem mais aquela mente... Tá minado, né? Assim. A mente tá cansada, então é muito comum cometer erros, inclusive, porque a mente tá cansada, já leu muito, já respondeu muita questão. Acaba errando besteira. Erra besteira porque tá com a mente cansada. Se a gente que vai só fazer a redação nesse dia comete alguns deslizes, porque é comum do ser humano cometer esses deslizes, imagina estando cansado de fazer essa prova. Então, a dupla vitória, né? Obrigado por ter mudado de assunto aí, porque eu já estava quase soltando piada aqui, né, para os outros professores. Né? A Jonathan é muito diplomata, deu uma... Saia dessa vibe, Marcelo. Os outros são os outros e só, né? Já dizia Paula Toller do Kid de Abelha. Amigos, sim, são os heróis, estão de parabéns. Os alunos são, sobretudo. Rapaz, para você ter tangenciado, eu acho quase impossível tangenciar, porque eu acho que todos os nossos alunos sabiam que tinham que colocar a palavra-chave em todos os parágrafos. Bate na tecla isso o ano então, inteiro, eu tenho certeza que o nosso aluno do curso não vai tangenciar. O que vai modificar, eu acho que o que vai determinar muito além dos argumentos é o português mesmo em si. Porque eles vão gostar de muitos argumentos. O meu foi mais simples do que o seu. Posso até ler o meu segundo parágrafo aqui. Mas você vai ver que está mais simples, porque a tua marca, Jonathan, é trazer muitos raciocínios objetivamente. Eu não, sou muito prolixa. Sim. Eu boto um raciocínio ré e fica ali. Então, é estilo de ser diferente, né? Isso acaba dando vantagem para quem argumenta mais, tem mais chance de tirar 1000. Mas o meu 960 eu tenho fé que vão sair, viu, pessoal? Aí eu vou ler aqui para encerrar o meu segundo parágrafo. Jonathan faz o fechamento deles. Eu acho que vocês entenderam exatamente como é a prova, né? Aqui eu vou ver em que momento eu falei da herança africana que não é valorizada. Outro sim, no que concerne ao universo sociocultural, pode-se apontar um fenômeno conhecido como apropriação cultural. Interessante. Movimento relacionado ao reconhecimento enviesado
da africanidade por parte da população considerada não preta, a qual é acusada pela comunidade negra de se utilizar da cultura africana para se promover. Sobre essa questão, a cantora Beth Carvalho afirmou que, na condição de mulher branca e de classe alta, jamais conseguiria transmitir, através da sua voz, os clamores e as reais dores da alma dos negros, por quem nutria um profundo respeito, haja vista ela não haver vivenciado as lutas desse povo. Em contrapartida, influencers de outras raças utilizam penteados e vestimentas da cultura africana para alavancar seguidores, enquanto negros, de periferias ou não, constantemente sofrem preconceito de forma explícita ou velada apenas por carregarem em sua genética características afrodescendentes, embora crimes de injúria racial e racismo sejam previstos no Código Penal. Interessante. A gente fez duas linhas bem parecidas, né, Marcela? A questão da apropriação cultural, né? Que ela tem muita ligação com esse embranquecimento, com essa... Sim. Não é a mesma coisa, mas tem essa ligação, né? Sim. São tendências mais modernas desse tema. E essa questão da penalização também é uma questão muito interessante, né? Porque a gente foge da questão mais social e entra na parte de quando o Estado impõe regras, como a cultura deve se manifestar. E geralmente é limitando. E limitando uma cultura específica, que geralmente são as culturas de origem africana. E aqui eu faço da punição que nunca dá em nada, né? Sempre, nunca é racismo, sempre é injúria racial, que é um crime de menor. Poder ofensivo. Isso. Sempre protegendo a classe branca. E a classe branca podendo se valer das características afrodescendentes para lucrar. E quem tem as características afrodescendentes sofre estigma, sofre preconceito. Categoricamente, né? É quase como aquela expressão, é quase como um chaveiro cultural. Olha isso aqui como é bonito, interessante, mas Sim. Não aceito completamente, mas gosto de usar, Sim. de ter noção. Todo mundo brasileiro adora uma feijoada, mas ninguém sabe. Quando a gente pega a história da feijoada, a gente vê o quanto é assim, essa é a origem, então. Sim. Que faz, a nossa cultura é construída assim. Então, a gente vê que a feijoada ela veio de uma, de certa forma, de um tratamento quase subhumano, né? Eram os restos da comida que era transformada em feijoada, transformada em um prato. E hoje faz parte da cultura brasileira, faz parte da cultura nacional. O povo morre por uma feijoada. Só que o Brasil mesmo não para refletir de onde é que vem essa cultura, como isso surgiu. Da humilhação. Da humilhação. A humilhação imposta. Da humilhação. Então, pois eu agradeço demais aí vocês estarem presentes aí conosco. Espero que a gente tenha sanado as dúvidas dele, né, Jonathan? Acalmado um pouco, né? Sim. E por esses dias eu vou estar corrigindo as redações de vocês. Quem tiver alguma dúvida que não é meu aluno, pode gravar um áudiozinho no meu Instagram, no meu privado, no meu direct. Não vai mandar a redação todinha não, pelo amor de Deus, que eu não consigo corrigir, são muitas. Mas tirar uma dúvida eu consigo sim tirar, tá bom, pessoal? E quando eu fui gravar o podcast da TCM, eu soltei uma promoção para quem citou um repertório daqui de Mossoró. Daqui de Mossoró, o Rafael Mossoroense da Glória? Isso. Foi? Ah, perfeito. Quem tiver citado, falar primeiro comigo, vai ganhar uma bolsa integral do meu curso. Perfeito, show de bola. É bom que valoriza a cultura e a história local, né? Sim, exatamente. Perfeito. Pois um beijo para vocês, obrigada. Nossa audiência, essa dupla aqui é infalível. Obrigada, Jonathan, a você por ter aceitado o convite, viu? Eu que agradeço, Marcelo, pela oportunidade de falar com os estudantes. E eu gostaria só de encerrar aqui minha fala parabenizando os estudantes, né? Porque, como a gente falou aqui, o Enem não é uma prova fácil. E é uma prova tecnicamente difícil, porque exige muito de uma pessoa em pouquíssimo tempo. Então, só o fato de vocês terem conseguido concluir a redação e concluir a prova já é uma grande vitória. Então, nunca esqueçam disso. Vocês já são vitoriosos desde já, pelo fato de terem concluído o Enem. Sim. Parabéns a todos vocês. E até o nosso próximo encontro. Até mais. Muito obrigado.